Canal YouTube HL História Legal. A educação nos campos de cima da serra. Em 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1922. Escola Padre Efrem. Episódio 7. Professora entrevistada Marília Baldin. Sumário. 1. Vídeo inicial. 2. Álbum de fotografias Escola Padre Efrem. Os contos de fadas. 3. Entrevista com a professora Marília Baldin. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal, para o extremo sul do Brasil, para o norte, para o oriente, para o ocidente, para o coração do planetinha. Então, nós estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, com a entrevistada Marília Baldin, que é professora na Escola Padre Efrem. Ela é uma professora da jovem guarda, vamos dizer assim, atual, né? Não é da velha guarda, como eu já fui, estou aposentada no estado. Ela é da nova guarda, é a nova leva de professores, né? Eu tive o prazer de conversar com a professora Marília Baldin, que nos trouxe aí alguns insights, né, a respeito da educação, né, e mais, como é que diz, mais direcionado ao ensino de história, né. A Marília tem licenciatura plena em História pela Universidade de Caxias do Sul, e ela tem aí um espírito bastante jovem, né, para trabalhar a história de uma maneira diferenciada e mais atualizada, né? Já era uma linha que a gente vinha seguindo nos últimos tempos, né? Com a utilização de uma didática mais atual, né? Usando a instigar o espírito crítico dos alunos, através da observação audiovisuais, né, como filmes, documentários históricos, diversos materiais, né, mesmo a pesquisa no laboratório de informática com a utilização da internet, né, da rede mundial de computadores, e instigando então o aluno a se aprofundar nos temas e o professor agindo como um mediador, como um orientador, não mais como uma pessoa que impõe, né, o conhecimento, que traz tudo mastigadinho, faz, né, que o aluno engula em seco, né?
não mais agimos assim como professores de história. Atualmente, nós instigamos o aluno a pesquisar, a investigar. Dentro dessa linha, então, nós trazemos aqui um autor que foi o autor, assim, o primeiro autor que eu utilizei em sala de aula, Gilberto Cotrim, né? Ele é um autor, assim, consagrado, escreveu muitos livros, né? Muitos livros foram entregues nas escolas públicas, né? Porque ganharam o concurso, né? No MEC, e foram publicados e distribuídos na rede pública estadual ou mesmo municipal, né? Dependendo dos municípios que adotaram ou não e os estados que adotaram ou não o livro. Mas esse livro aqui do Gilberto Cotrim é um livro muito utilizado para o ensino médio, História Global, Brasil e Geral, volume único, né? É um livro belíssimo, né? E esse autor, ele é um autor da linha crítica, né? As coleções dele foi Gilberto Cotrim, História e Reflexão, Gilberto Cotrim, História Crítica, Gilberto Cotrim, História e Consciência. Então, vocês vejam assim, crítica, consciência, né? Reflexão, refletir sobre a história, estudar o passado para entender o presente e planejar o futuro. E isso é uma das afirmativas desse autor famosíssimo, né? Que nós utilizamos por muitos anos na educação pública e realmente merece todo o nosso respeito. Vamos lá para aquele cafezinho antes de iniciarmos aí a entrevista com a nossa querida professora Marília Baldin, que é a pessoa que assumiu, né, o conteúdo de história na Escola Padre Efrem, um pouco antes mesmo de eu me aposentar, e depois que eu me aposentei, então a Marília toma conta aí do ensino médio e trabalha também as séries finais, né? E ela também pleiteia, né, um dia, quem sabe, trabalhar com a educação de jovens e adultos, a EJA, no noturno, como eu também trabalhei por muitos anos, né? Vamos lá para o cafezinho. Então, o que a gente quer passar para vocês um pouquinho, o que é o ofício do historiador, né? As conclusões dos historiadores nunca são definitivas. O historiador trabalha para seu tempo e não para a eternidade. Nós não buscamos a eternidade, né? Nós estamos trabalhando aqui em tempo real. Depois, quando a gente se for, uma outra pessoa irá nos substituir, assim como aconteceu na Escola Padre Efrem. Então, nós não trabalhamos para a eternidade, porque nós sabemos que a história, ela não é fixa, ela está em contínuo desenvolvimento, né? Assim, a historiografia não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas. Outra coisa, nós não trabalhamos com verdades absolutas. Ninguém é dono da verdade, nem na história e nem no canal HL História Legal. Muito bem. Então, não existe a pretensão de fixar verdades absolutas, prontas e acabadas. Interpretações eternas, pois a história, como forma de conhecimento, é uma atividade contínua de pesquisa, né? Nós estamos sempre pesquisando. Surgiu um fato novo, uma prova nova, um documento novo, devemos nos debruçar sobre ele e ver se esse documento é realmente, vamos dizer assim, se ele é um documento verídico ou se ele é um documento fabricado, que nós temos muito disso, né? As fake news existem, desde antes da internet existia muita fake news, viu? Dados fictícios, documentos fictícios, situações que você pensa que é uma coisa por causa de um documento lá carimbado, assinado, registrado, mas nem sempre a realidade é assim. Então, o historiador investiga e interpreta as ações humanas que ao longo do tempo
provocaram mudanças e continuidades em vários aspectos da vida pública ou privada, na economia, nas artes, na política, no pensamento, nas formas de ver e sentir o mundo, no cotidiano, na percepção das diferenças. O trabalho do historiador consiste em perceber e compreender esse processo histórico. Então, para terminarmos o nosso cafezinho, vamos dar só mais uma palhinha aqui, porque as pessoas precisam entender o que é ciências humanas, de onde surgiu o humanismo, né? O que é o humanismo? Durante boa parte da Idade Média, na sociedade europeia, as pessoas estavam inseridas em um status de hierarquia social. Servo ou senhor, vassalo ou suzerano. Isto beira o feudalismo, que é na Idade Média. O sistema feudal foi um sistema econômico anterior ao capitalismo. Mestre ou aprendiz, a posição de cada pessoa integrava uma estrutura rígida e estratificada. Na Idade Moderna, os laços dessa estrutura social foram se rompendo, abrindo espaços para que o indivíduo pudesse emergir. Em contraposição à mentalidade medieval, em que as pessoas eram vistas coletivamente, incluídas no mundo cristão, os tempos modernos permitiam brechas para as manifestações do individualismo. O individualismo remonta àquela figura do homem vitruviano feita por Leonardo da Vinci, que é um renascentista. Portanto, um humanista, né? Sou muito fã de Leonardo da Vinci. Muito bem, então, os tempos modernos permitiam brechas para as manifestações do individualismo, seja na economia, nas artes, na filosofia, nas ciências, etc. Isso se reflete no humanismo, uma reação, por exemplo, ao dualismo entre corpo e espírito, ressaltado na religiosidade medieval. Os estudiosos ligados ao humanismo desenvolveram estudos da natureza, motivados pela vontade de construir conhecimento. Muitos deles se voltaram para os escritos dos sábios da antiguidade, grega e romana. Isso remonta também à filosofia, né? Aos filósofos gregos, né? Então, vamos por aí. O que exigia o domínio das línguas clássicas, o grego e o latim. Depois compararam as conclusões desses sábios antigos com suas próprias pesquisas e observações. A princípio, o termo humanista referia-se aos intelectuais que, mesmo antes do século XV, preocuparam-se em reformular o ensino universitário tradicional, centrado no direito, na medicina e na teologia, propondo novos programas de estudos de humanidades, Studia Humanitatis, que abrangeriam filosofia, história, poesia, né? Lembre-se que eu também sou uma poetisa, matemática, etc. Em pouco tempo, a expressão humanista ganhou um sentido mais amplo, sendo aplicada aos escritores, pintores, arquitetos, professores, estudantes, clérigos e cientistas, que criticavam as concepções sobre a sociedade e a natureza desenvolvidas em grande parte pelos teólogos católicos medievais. Vamos deixar uma reflexão aí para vocês. Nós saímos da teologia e fomos para a ciência. Agora nós vamos retroagir e voltar para a teologia? É isso mesmo? Pensem aí. Pense bem, o que é teologia, né? Teologia é o estudo de Deus, né? Eu acredito em Deus. Acredito mesmo, não sou pragmática. Eu sou uma pragmática, tenho os pés bem firmes no chão, mas eu acredito em Deus. Eu acredito num ser superior, né? Como dizia Leonardo da Vinci, o arquiteto da ciência, né? O arquiteto do universo é Deus. Então, vamos encerrar o cafezinho com a crítica humanista. A atividade crítica foi uma das características mais notáveis do movimento humanista.
Uma atividade crítica voltada para a percepção da mudança, para a transformação dos costumes, das línguas e das civilizações. Uma visão, portanto, mais atenta aos aspectos de modificação e variação do que aos de permanência e continuidade. O choque entre esse ponto de vista e o dos teólogos tradicionais, aí vocês têm que lembrar, teologia tradicional remonta ao Império Antigo, ali na Idade Média, a Santa Inquisição. Vocês realmente querem retornar para a Santa Inquisição? Realmente vocês querem colocar as bruxas na fogueira? Quem eram os bruxos e as bruxas, senão as pessoas que tinham conhecimento e não eram aceitas pela sociedade? O choque entre esse ponto de vista dos teólogos tradicionais, que defendiam os valores da igreja e da cultura medieval, não poderia ser mais completo. Para esses, nenhuma mudança contava, que não fossem as mudanças no interior da alma. A escolha feita por cada um entre o caminho do bem, indicado pelo clero, e o do mal, aconselhado pelas forças satânicas. Que forças satânicas eram essas? Quem eram os bruxos e bruxas que iam para a fogueira? Que livros eram esses que eram queimados? Pararam para pensar nisso? Os humanistas, por sua vez, voltavam-se para o aqui e o agora, para o mundo concreto dos seres humanos, em luta entre si e com a natureza, a fim de terem um controle maior sobre o próprio destino. Nicolau Sevchenko, O Renascimento, São Paulo, atual, 1994, página 16, 17. Muito bem, então isso aqui, nós temos aqui justamente, né, a figura do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Nós temos aqui, né, depois eu vou tentar aproximar para vocês no vídeo. E nós temos, né, no capítulo sobre o Renascimento, né? O Renascimento é onde surge o humanismo, onde sai, né, Deus do centro e vem o ser humano ao centro, né? Não que eu ache que Deus não tenha que ter a devida consideração e o devido cuidado, o devido respeito e o devido estudo, né, sobre Deus e os deuses e tudo mais, né? A religiosidade está aí para isso, é uma parte muito importante do ser humano, é a religiosidade. Mas também nós não podemos esquecer que a sociedade é feita por homens e mulheres e crianças, idosos e pessoas de diversas etnias, né? Nós não podemos esquecer que sociologia é o estudo da sociedade, é uma ciência humana. Nós estudamos os seres humanos. Nós precisamos estudar os seres humanos, o comportamento do ser humano do passado, para entender o presente e planejar o futuro, né? Então fiquem com essa entrevista, que está imperdível, é uma entrevista leve, né? Com uma pessoa jovem, com uma professora que tem, assim, a gente percebe que ela tem uma admiração pelo que faz, uma admiração, né, por esse trabalho, e eu creio que quem escolhe a área de história é quem gosta realmente de ler, escrever, analisar, criticar e entender a sociedade, entender os fatos, né? Realmente entender, para não repetir os erros do passado. Fiquem com esse vídeo, não esqueça de ativar o sininho para as notificações, de se inscrever no nosso canal, que está ficando cada vez mais interessante, porque é feito de pessoas interessantes. São pessoas muitíssimo interessantes, que vêm aqui de diversas etnias, de diversas estaturas, com diversos pensamentos, com diversas gerações, né? São diversas gerações que nós estamos trazendo para vocês para travar um diálogo
entre todas essas gerações e replanificar a educação, que é tão importante para todos nós. Não é só aqui do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, aqui do município de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, né? Planeta Terra, Via Láctea, né? O nosso endereço eu aprendi aí no 5º ou 6º ano, que o nosso endereço era Vacaria, Rio Grande do Sul. Isso eu aprendi na escola polivalente, Irmão Getúlio hoje, né? Que também traremos aqui a história, né? E não vai demorar muito para trazer. Olha só, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, Terra, planeta Terra, Via Láctea, né? Nós temos que nos situar no universo, né? Aqui é só um planetinha, que é bem pequenininho, uma poeira cósmica, né? É poeira cósmica. Nós, então, meu Deus, somos poeira da poeira, né? Então, fiquem com esse nosso vídeo que está para lá de interessante, para lá de jovial. Muito linda essa entrevista que eu fiz com esse ser maravilhoso que parece até uma fadinha. Um abraço a todos vocês. Álbum de fotografias Escola Padre Efrem. Os contos de fadas. A Chapeuzinho Vermelho. Autor Charles Perrault. Nascido em Paris em 1628, que recolheu as histórias tradicionais da região e as escreveu. Essa em 1697. Fotografia Isabel Carneiro de Almeida, acervo Escola Padre Efrem. Bom, então aqui nós vamos iniciar uma sequência de fotos de quadros feitos por nada mais, nada menos, né, do que Carlos Rigotti, e que foram fotografados e estão colocados na direção da escola, né, no hall de entrada ali da direção, entre a direção e a supervisão, estão colocados esses quadros que representam alguns contos de fadas, mostrando a importância da Escola Padre Efrem na alfabetização das crianças, no desenvolvimento da escrita e da leitura. Então, são contos de fadas que todos nós aprendemos quando éramos crianças. Escutávamos de nossos irmãos quando vinham da escola, quando ainda éramos muito pequeninos, cada conto desse aqui. E na Escola Padre Efrem, com certeza, são trabalhados esses contos nas séries iniciais, desde muitos e muitos e muitos anos. Então, por isso, consideramos importante trazer, né, e imortalizar essa arte do Rigotti em forma de imagens que representam os contos de fadas mais contados na nossa infância. Álbum de fotografias Escola Padre Efrem, Os Contos de Fadas, A Cinderela ou a Gata Borralheira. Autor Charles Perrault. É um dos contos populares mais conhecidos pela humanidade. Suas origens têm diferentes versões. A versão mais conhecida é de Perrault em 1697, baseada em um conto italiano popular chamado La Gatta Cenerentola. A versão mais antiga é originária da China, por volta do ano de 860. Então, vemos aí representada na arte de Rigotti a Cinderela ou a Gata Borralheira, né, quando ela foge do baile, né, dá para ver ali no relógio marcando meia-noite, que é o horário que a Cinderela tem que sair correndo antes que se
quebre o encanto, né, da abóbora que virou carruagem e também da roupa de gala que ela está vestindo. Ao sair, ela acaba perdendo o sapatinho. E o rigote representa ali ela com um pé levantado, já sem o sapato. Muito interessante a forma como Rigotti representou em sua arte os contos de fadas contados por muitos anos na escola Padre Efrem. Álbum de fotografias Escola Padre Efrem, Os Contos de Fadas, Joãozinho e Mariazinha, autor Irmãos Grimm, considerado conto de terror, publicado pela primeira vez em 1812. Conta a saga de dois irmãozinhos, João e Maria, que são abandonados pelos pais, o pai e a madrasta, muito pobres no meio da floresta. Fotografia Isabel Carneiro de Almeida, acervo Escola Padre Efrem. Então vejamos ali, né, pelas mãos do Rigotti, eternizado o conto Joãozinho e Mariazinha, né, nesse desenho que mostra Joãozinho e Mariazinha já na casa da bruxa com o seu gato preto. Muito interessante essa história e é uma das que fazem parte da coleção que foi desenhada por Carlos Rigotti e encontra-se no hall de entrada da direção e supervisão da Escola Padre Efrem. Álbum de fotografias Escola Padre Efrem, Os Contos de Fadas, O Patinho Feio, autor Hans Christian Andersen, dinamarquês, publicado pela primeira vez em 11 de novembro de 1843, em Nie Adventure. Fotografia Isabel Carneiro de Almeida, acervo Escola Padre Efrem. O Patinho Feio é um conto fantástico que foi eternizado aqui na arte de Carlos Rigotti. O Patinho Feio, ele conta a história daquele patinho que é discriminado por todos, por toda a família dele, a família de cisnes, e ficam até duvidando de que ele fosse um cisne. Mas depois o patinho vai crescendo e se transforma no mais belo cisne dessa família. Então, isso nos mostra essa questão da discriminação, das formas do corpo, né? Então, representado por um patinho, mas muitas vezes podemos olhar mesmo para a raça humana, né? Que discrimina tantas e tantas crianças, né? E que depois, muitas vezes, essas crianças se transformam em adultos tão belos que ultrapassa, né, a beleza daqueles que eram mais bonitos quando criança. É um belo conto para procurar trabalhar, né, um conto que se pode trabalhar a discriminação, o bullying nas escolas, né, que é uma coisa existente, sempre existiu, só não tinha nome, né, mas o bullying existe, é prejudicial, acaba prejudicando o psicológico da criança, que depois se torna, às vezes, um adolescente e até um adulto com sérios problemas, né? Pode desenvolver um distúrbio psicológico, inclusive. Então, assim, esses contos, eles sempre têm, como a gente dizia antigamente, a moral da história, mas não seria uma moral da história, seria uma conotação para que venhamos a refletir, né? E a incluir, né? E vem aí a inclusão, né? Eu achei muito interessante trazer essa coleção, os contos de fada,
essa história em imagem justamente no vídeo da nossa entrevistada Marília Baldin. Porque ao olharmos para Marília, eu sempre tenho aquela impressão assim que ela parece uma fada. Ela parece uma fada, porque ela é da nova geração que trabalha com o ensino médio, com o ensino fundamental. Então ela trabalha com crianças, pré-adolescentes e adolescentes, e ela vem assim com uma conotação diferente da antiga, né? Ela nos traz aí uma nova forma de educar, né? Com alegria, com uso de tecnologias, não o tempo todo as novas tecnologias, mas também trazendo textos muito bem escolhidos, né? E para trabalhar sobre o conteúdo. Ela não trabalha muito com literatura, mas é com história, a não ser quando ela faz um link entre a literatura e a história, né, como eu fazia em sala de aula. Eu utilizava a literatura para o ensino de história. E a Marília, às vezes, faz esse link aí entre filmes, né, o filme, aquele, por exemplo, de Segunda Guerra Mundial, que tem um fundo histórico muito forte, né? Então é feito um link entre literatura e história para ensinar história. Então, é belíssimo, né? Essa coleção dos contos, eu quis eternizá-la porque é belíssima e porque mostra a importância da Escola Padre Efrem na alfabetização por 122 anos aqui nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Álbum de fotografias Escola Padre Efrem, Os Contos de Fadas, A Branca de Neve, autor Irmãos Grimm, publicado entre os anos de 1817 e 1822, num livro com várias outras fábulas, intitulado Kinderhandmärchen. É um conto de fadas clássico originário da tradição oral alemã. Fotografia Isabel Carneiro de Almeida, acervo Escola Padre Efrem. Então, da coleção aí de Carlos Rigotti, nosso grande artista, né, que eternizou o conto A Branca de Neve nesse desenho lindíssimo, né, que faz parte dessa coleção que eu vos apresento, que está afixada na Escola Padre Efrem, no hall de entrada, entre a supervisão e a direção. É belíssima essa história da Branca de Neve, né? Ela adota praticamente 7 anões, né? Isso fala de diversidade, isso fala de inclusão, isso mostra que os autores antigos já estavam preocupados com as diferenças, né? As diferenças sempre foi uma preocupação dos adultos em criar as crianças, minimizando um pouco as diferenças, né? Talvez não tenhamos sido tão competentes, né? Mas há uma preocupação. Esses contos aqui, 1817 e 1822, 1822 é a data da proclamação da independência do Brasil. Vejam quanto é antigo essa preocupação com as diferenças. Inclusive tem as características de cada anão desse, um é o soneca, o outro é o feliz, então cada um tem uma característica, né, marcante, mas que a Branca de Neve procura acolher a todos, né, e eles a acolhem na sua casa. Eles poderiam não acolhê-la, né, porque ela é muito diferente deles, mas eles inclusive eles juntam todas as 7 caminhas para que a Branca de Neve caiba na cama, para fabricar uma cama para ela. Eles juntam as 7 camas para que ela possa deitar, repousar, né? E depois, então, quando ela acorda e percebe onde está e quem a está recebendo, né, na casa, ela faz uma série de coisas para agradá-los. Ela faz torta de maçã,
ela limpa toda a casa. Então, isso mostra, assim, do acolhimento, isso mostra das diferenças. Todos esses contos aqui, que foram escritos muito antigamente, na Europa e não aqui, mas eles falam de diferenças, eles falam de inclusão, né? Basta que a gente saiba o que está lendo, né? Não é só ler para reproduzir, mas entender a mensagem que está incutida num texto. Álbum de fotografias Escola Padre Efre, Os Contos e Fadas, O Gato de Botas, autor Charles Perrault, incluído no livro Les Contes de ma Mère et Oye, publicado em 1697. Também é conhecido em Portugal por O Gato de Botas ou ainda O Mestre Gato. Fotografia Isabel Carneiro de Almeida, acervo Escola Padre Efre. Então aí nós temos, né, também eternizado por Carlos Nigotti, esse desenho representando o gato de botas, né? Que há uma história aí que mostra um gato muito corajoso, né? É sensacional essa história, né? E veja que foi publicado pela primeira vez em 1697, ou seja, final do século XVII. É bastante antiga. Então, esses contos, eles passam vários valores, como a coragem, né, a inclusão, a tratar bem as pessoas e respeitar as suas diferenças. São várias coisas, né, que se mostram com esses contos em termos de valores. São valores que são transmitidos à sociedade através dos contos. Jeito da história. Marília Baldin, professora. Nossa entrevistada Marília Baldin, habilitada em História com licenciatura plena na Universidade de Caxias do Sul. Atua há 10 anos com ensino fundamental e ensino médio. Adepta das novas tecnologias, trabalha utilizando vídeos de conteúdo histórico, além dos livros didáticos, selecionando textos importantes para o desenvolvimento dos conteúdos. Iniciou suas atividades como professora no Instituto Estadual Irmão Getúlio, em 2014 e em 2019. Veio a lecionar na Escola Estadual de Ensino Médio Padre Efrem, onde está trabalhando até os dias atuais. Então, nós temos aí uma jovem professora, já com uma década de dedicação, e é uma professora que eu a conheci desde criança, porque a mãe dela é professora de Geografia e História, assim como eu, foi minha colega muitos anos na Escola Pacífico, e eu vi então a Marília crescer, né, e se tornar essa professora maravilhosa, atualizada, em acordo, né, com o momento atual. E aí sofrendo grandes desafios que ela vai mostrar para nós na sua interessantíssima entrevista, os desafios atuais, os desafios durante a pandemia, pós-pandemia, a grande evasão escolar que houve, né, e a mudança que há no controle do aparelho celular dentro da sala de aula. Então, são questões assim que preocupam bastante os dias atuais para que se mantenha uma qualidade na educação. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, canal YouTube HL História Legal. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Estamos aqui então na Escola Padre Efrem para entrevistar a professora Marília Baldin, que é assim, digamos, das últimas levas, né, de professores, então ela é de uma geração bem mais jovem, né? Eu tive a oportunidade de ver a Marília
na época de escola, de acompanhar mais ou menos o seu desenvolvimento, porque a mãe dela era a minha colega. Como é que era o nome mesmo da tua mãe completa, assim, completo? Marisa Baldi. Marisa Baldi. Então, a Marisa foi minha colega na escola Padre Pacífico e a Marília agora está aqui na escola Padre Efrem, seguindo a carreira de professora também. Então, vamos ver o que ela tem a nos contar aí sobre esse espaço de tempo que ela está atuando como professora. Como é que ela conseguiu, assim, como é que ela teve a ideia de ser professora, quais foram os desafios que ela atualmente, né, precisou enfrentar, que é bem diferente da nossa época, né? Nossa época já tem aí bastante anos para trás, e nós vamos ver então agora o depoimento da Marília. Então, Marília, tu pode começar se identificando, dizendo o teu nome, tua idade. Bom, então, eu me chamo Marília Baldi, né? Tenho 34 anos, agora em maio faço 35. E como a prof. Isabel então já disse, minha mãe também é professora, então com certeza a influência vem daí. E eu atuo então desde 2014, aonde eu, assim que fui nomeada nesse ano, né, e iniciei primeiramente então no Instituto Estadual, né, de Irmão Getúlio, e a partir de 2019 daí eu vim aqui para o Padre Efrem, aonde então atualmente eu leciono como professora de História, né, e também nas outras áreas de Ciências Humanas. Então, tu já tem uma década, né, Marília? Me parecia menos, mas uma década já é bastante experiência, né? Quais foram os desafios, primeiramente, que você enfrentou, assim, como é que você decidiu ser professora e aonde que você estudou, qual foi a faculdade que você fez, até para os alunos que forem olhar, eles terem uma ideia, assim, que carreira eles podem seguir, como é que segue essa carreira de professor, né? Onde eles vão buscar isso, enfim, o que tu acha? Primeiramente, então, né, aqui o ensino fundamental eu fiz aqui na escola Padre Efrem mesmo, o meu ensino médio na Irmão Getúlio, e depois eu tive a oportunidade, então, né, a sorte de abrir a faculdade, né, a turma em licenciatura em História. Aí eu optei por lá. Tu fez na Universidade de Caxias do Sul? Aqui mesmo, na Universidade de Caxias do Sul, né, a UFS. E deixa eu perguntar uma coisa que eu acho muito importante que o Instituto Irmão Getúlio faz, que não sei se ainda tem, mas eles tinham o magistério, que forma especialmente professores das séries iniciais, que é uma série que eu considero talvez a mais importante de todas, né? Você fez o curso magistério ou você fez o ensino médio normal? Eu fiz um pouco, né, mas eu não consegui concluir o curso normal. Mas a escola lá ainda ela oferece, ela tem um curso e com certeza, né, é uma área, sim, a educação infantil, né, o currículo é de extrema importância, né, a escola ainda oferece, sim. E você então, você fez direto licenciatura plena em História? Isso, direto licenciatura plena. Então você não fez para alfabetização? Não. E você trabalhou alguma vez com alfabetização ou não? Não, porque eu já prefiro, né? Eu gosto mais de trabalhar com os alunos maiores, né? O fundamental e o médio, mais o médio em si. O ensino médio em si eu acho mais. E você pega séries finais no fundamental ou já desde? Sim, séries finais do fundamental, né? Sexto ou nono ano e depois o ensino médio. Muito bem. Então, tu veja só, como é importante esse curso magistério, né? E que a gente sabe que não é qualquer um que pode alfabetizar, né? Então, quando a pessoa tem uma vocação, ela vai escolher o magistério, o curso normal, onde tiver, né? Tem escolas, não aqui em Vacaria, mas fora tem um curso normal, que é clássico, né, para a alfabetização. Então, a gente sabe quem fez, que eu fiz a plena também, como você, e me dediquei às séries finais e ao ensino médio e educação de jovens e adultos. Sim. Tu trabalha também com educação de jovens e adultos? Aqui, por enquanto, eu nunca precisei atuar, mas caso precise, eu posso trabalhar também, Sim. como ele. E também é muito bacana, né?
Claro, eu adoro assim, uma a experiência educação de bem jovens legal. e adultos é maravilhosa, maravilhosa. Então, assim, você começou lecionando no Irmão Getúlio? Isso. Então, que interessante, né? Tu começou estudando aqui, aí foi para lá, estudou e depois voltou lá como professora e agora você é professora aqui. Né? Então, onde estudou, ela atualmente é professora. Isso. Como é que foi esse desafio, assim, de você entrar na escola onde você foi aluna e agora eu sou professora? E a sensação, assim, o que tu sentiu, assim? Eu me senti muito feliz, né? Primeiramente porque assim, eu terminei a licenciatura, né, em 2012. Aí eu tive a sorte, assim, a graça de em 2014 já ser chamada para o primeiro concurso do estadual que eu prestei. Então eu fiquei muito feliz, assim. E tu ficou bem colocada no concurso? Não me lembro. Não lembro agora. E, não, é que às vezes a gente grava, né? Mas também não é a coisa mais importante. Sim. Não é um detalhe só. E tá, você foi estudar não foi trabalhar no Irmão Getúlio. Você lembra assim da primeira turma? Qual foi a sensação de entrar na primeira turma, assim? Né? Você, vamos assim levar um pouquinho para, né? Tu tem uma estatura um pouquinho abaixo da gente, né? Que eu já sou baixinho, você é um pouquinho. Isso te prejudicou de alguma forma? Teve algum problema de inclusão, de exclusão? Existiu, eu quero muito abordar esse tema inclusão, exclusão, sim, claro. Porque é debatendo que a gente combate, né? Uhum. Então você teve algum problema pelo teu tipo físico? Resumindo. Não. Não cheguei a ter, né? Apesar de que provavelmente, né, pelas minhas costas, assim, acredito que eles acharam estranho, né? Mas eu, a princípio, nunca assim sofri nem, eles nunca me faltaram com respeito, assim, que eu me lembro, nunca. Sim. E como tu perguntaste, né, a primeira turma que eu entrei lá foi o 8º ano, e a sensação, assim, claro, como era tudo novo, né, de medo, assim, um pouco de ansiedade, né. E o 8º ano é bem difícil trabalhar, né, Marina? O que tu achou assim? Era uma turma grande? Era uma turma agitada? Ou como é que era a turma? Lá as turmas são grandes, né? É uma turma grande, assim. E quais foram as estratégias assim que tu resolveu fazer para... Porque a gente tem que conquistar o aluno, né? Qual é a tua opinião, assim, o que tu faz para conquistar esse aluno? Que é bem difícil hoje, né? A gente sempre tem que estar trazendo, assim, não umas materiais, assim, cansativos, sabe? Como, por exemplo, só ficar no livro, ou só cópia. Como a disciplina é de história, ou também quando é ciências humanas, a gente pode debater vários temas, assim, também eu gosto de, pode se fazer, né, sala de aula invertida. Eu gosto que daí eles me apresentem algum trabalho, alguma coisa assim, né? E também eu utilizo bastante em slides. Tem várias videoaulas assim também muito interessantes para daí depois tu explicar, falar e coisa, tu mostrar para eles. Sim. Tu usou filmes? Eu usei muito filmes. Claro, dentro do conteúdo, né? É bom a gente falar, esse tema ainda não foi abordado, porque não chegou em história, né? Até agora eu não tinha entrevistado pessoas da área de história. Mas tu considera importante usar os filmes, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial com os alunos? Tu acha interessante? Acho. Tu não acha uma perda de tempo, assim, 2 horas e meia às vezes tem filme, né? Como, por exemplo, A Queda, né? Que é a queda de Hitler. Sim. E também tem A Lista de Schindler, né? Que a direção é do Spielberg, né? Que é um filme maravilhoso. São 2 filmes maravilhosos. O que tu já usou esses filmes? O que tu acha disso? Sim. Apesar de compridos, né? Mas vale, eles gostam, sabe? Às vezes, de repente, se a escola autoriza, tu pode até fazer talvez uma sessão cinema, né? Mas também a gente pode utilizar trechos, né? Hoje em dia é bom porque tem trechos. Aí pode usar determinado trecho para mostrar alguma coisa específica, pode. Com o YouTube tu pode parar a qualquer momento, ou começar, ou ir para frente, para trás, mostrar a cena, né? Isso no YouTube foi um avanço, né? Um avanço. Porque às vezes, na minha época, eu tinha, imagina, fita cassete quando eu comecei. Depois o DVD, né?
E olha, eu acho que eu fui até o DVD, eu não cheguei a pegar nem YouTube nem Netflix na sala de aula, né? Então eu penso que essa forma aí, os vídeos no formato do YouTube, o bom é isso, que você pode ir adiante ou retroceder, ou se tu quer parar, depois quando tu volta ali, muitas vezes eles estão no mesmo ponto que tu deixou. Sim, exatamente. Né? Agora implica em ter internet. Aqui na escola tem uma rede de internet? Aqui nós temos sim, uma rede. É uma rede, funciona bem a tecnologia aqui na escola? Funciona. Vocês têm laboratório de informática? Temos aqui a escola. Tu costuma usar? E o que tu leva esses alunos a fazer o que na informática? Alguma pesquisa, né? Histórica, alguma coisa assim. A gente utiliza o laboratório de informática. Sim. Ou quando eu quero que daí eles tenham uma olhada lá na pesquisa e tal. E também eu gosto que eles trabalhem muito de fazer um mapa conceitual, sabe? Isso é muito bom. Muito bom. Utilizar, assim, palavras-chave. Isso, que são palavras-chave, né? Isso eu adoro. Já é da minha época, graças a Deus. Não, e eu te perguntei, assim, de propósito o laboratório de informática, porque eu usei muito o laboratório de informática, mas não era para a gente perder tempo, ir lá, passar tempo, não. É como você diz, era para eles pesquisarem e depois eles tinham que apresentar. Porque eles indo apresentar, o que tu acha? Desenvolve aquelas habilidades que a BNCC exige tanto? O que tu acha? Desenvolve sim, né? Porque daí eles têm que pesquisar, eles têm que se organizar ali, né? De se distribuir o que cada um, né, do grupo tem que falar. Também grava mais, porque para passar no cartaz, a gente escrevendo já ajuda também, né? Então, e hoje eles usam mais cartazes ou eles produzem audiovisuais para você, por exemplo, em PowerPoint? Os dois métodos, né? Porque assim, eu não gosto de deixar um de lado lá, eu gosto bastante do cartaz, porque eles podem pintar, eles podem mexer e manipular o papel. Eu gosto mais de manipular o papel. Mas no PowerPoint também é muito válido, né? Porque temos que aproveitar as tecnologias, né? A senhora pode ver, né? Nós já temos em todas as salas os data show. Tem, mas que maravilha, no meu tempo não tinha, sabe? Vou contar aqui uma pequena história. Eu sou do tempo que não tinha data show na escola, eu trazia na minha mochila o data show, que era grande e pesado. Hoje em dia tem data show bem pequeno, né, e leve, mas eu trazia um trambolhão, que era quase do tamanho da classe, na minha mochila, e trazia o data show, trazia aquilo que eu ia apresentar, o notebook, porque na época não tinha no data show já aquela unidade. Então eu tinha que trazer o notebook, eu tinha que trazer todos os fios, todos os cabos. Não tinha nada na escola. Às vezes a escola tinha uma extensão que ajudava, que era a parte elétrica. Mas o restante, não só eu como outros colegas, traziam na mochila o seu data show, o seu notebook, tudo comprado com o seu salário. Com o próprio salário. Então eu gosto de dar ênfase assim para ver o sacrifício que os professores fazem, né? Porque eles têm que preparar a aula, né? Tu poderia dizer para nós qual é a tua rotina, assim, o que tu tem que fazer como professor para os alunos que forem, né, assistir, eles entenderem assim, então se eu quero ser um professor, eu vou ter que fazer isso. Qual é a rotina de um professor hoje? Qual é a tua rotina? Daí como eu agora no momento eu estou só de manhã em aula, né? Na escola, aí à tarde a gente faz o planejamento, né? A gente trabalha, a gente recebe o nosso horário e tal com as turmas, aí como de tarde daí, né? Eu tenho tempo, a gente faz o planejamento, o que tu vai dar para cada turma, o que tu vai utilizar para cada turma. Porque se tu vai passar, por exemplo, um filme, tu não vai só passar o filme, tu vai pedir um retorno deles, né? O que tu pede para eles depois que eles assistiram o filme na próxima aula? O que eles têm que trazer na ficha, próxima? Né? A gente chama de ficha. Isso né? aí. Daí, tem a ficha do filme, né? Eu sempre usei com eles, né? Então tu também usa, né? Então o professor ele pede, né, um resumo do que eles assistiram, o que eles entenderam. Que nem na ficha que eu fazia tinha o personagem, os personagens principais, quem era o diretor, qual o nome do filme, quanto tempo durou.
o resumo e o que eles acharam, o que eles aprenderam, né? A parte crítica, né? E aí, então, na próxima aula que eles vão trazer esse documento, tu vai fazer uma aula diferente, né? O que tu vai fazer nessa aula? Sim, daí a gente também discute ali, né, o que eles escreveram e a gente fala, né, do vídeo. Outra coisa que eu faço também quando eu passo ali, por exemplo, um filme, a gente já costuma ver que tem alguns erros, né, falando em histórico, alguns erros históricos lá, por exemplo, aborda, né? Aí a gente discute o fato e coisa e tal. Porque você é uma professora mediadora, né? Então, assim, vocês assistiram o filme junto, mas claro que tu já tá lá na última classe analisando. Opa, ali eles colocaram na data errada, né? Tu já vai anotar. E na próxima aula, quando eles estão lá debatendo, né? Você vai trazer esses defeitos que tinham no filme, alguma versão que não era correta, né? Tu vai estar discutindo com eles, né? E eu penso que isso aí desenvolve muita coisa, né? Então, a gente costumava fazer um círculo. Cada um trazia o seu resumo, e daí cada um lia o seu resumo e a gente debatia em cima daquilo ali, né? Então, o que tu acha? Hoje em dia tem uma questão muito séria que está acontecendo, que continua acontecendo, que a gente não queria que acontecesse, que é, eu não posso dizer a palavra completa, mas começa com G, continua com no, e tu sabe o restante, né? Quando há um grande número de pessoas mortas, que foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto. O que tu acha hoje com essas guerras? Esses dias foram 200 mísseis que foram atirados em direção a Tel Aviv. Isso é ou não é um genopontismo? O que tu acha? Sim. Certeza. Tu acha que é uma grande mortandade de pessoas? Não interessa, né, Marília, o lado que a gente está, né? Sim. Não interessa qual lado e quem é o inimigo e quem é o amigo. Infelizmente, mas a gente ainda convive muito. Você trabalha esse tema em que série com eles? Terceiro do médio e também no nono ano, né? Que daí aborda ali a Primeira e Segunda Guerra, a gente já... No nono ano. Eu acho um tema pesado no nono ano, mas sempre teve no currículo, tá? Até hoje, né? Sempre. Então, assim, a história, qual é o papel da história no teu entendimento? Qual é o papel de ciências humanas e qual é o papel da história no teu entendimento? Assim, fazer com que, então, eles sejam capazes, né, de analisar aquele fato, ver o que aconteceu, até para que o próprio erro lá do passado não se repita, né? E a gente, nós como professores, nós temos a função, acho, de torná-los eles críticos, né? E outra coisa que falta muito, que a gente tem que tentar, é fazer com que eles saibam interpretar as coisas, né? Como eles são, até também, a gente chama analfabeto funcional também, né? Exato. Muito. Atualmente tem muito isso, né? Na época que eu estava em sala de aula, já havia muita dificuldade no ensino médio. Eles vinham com muita dificuldade de escrita e interpretação de texto, né? Continua isso. Continua. E quais são as estratégias que vocês montam para isso? Para mudar um pouco isso? E a gente sempre tem que procurar um jeito de que eles, né, expressem a sua opinião, que eles analisem. Que nem, por exemplo, quando eu dou exercícios do livro, por exemplo, sabe? Eu procuro e gosto bastante daqueles que têm, então, por exemplo, para que eles analisem uma imagem, ou quando tem uma tirinha, quando tem charge, quando tem tirinha, é muito importante. Muito importante. Deixa eu te perguntar, a bibliografia para a história hoje, ela está boa? Tem suficiente na escola? Vocês têm livro suficiente para todos os alunos, assim, aquela turma que tu vai trabalhar? Hoje eu vou trabalhar com livros. Tem quantos alunos na tua turma? Nas turmas que tu média tem? por turma dá em torno de uns 22 a 23 alunos. E felizmente a nossa biblioteca, ela tem livros, um para cada turma, um para cada aluno. Então, Marília, eu vou usar esse teu vídeo aqui para a gente chamar a atenção para a redução, para a grande evasão de alunos, porque
eu saí não faz muito tempo da escola, eu saí faz 3 anos apenas. E haviam turmas de 44 alunos, ou seja, o dobro do que tu tem. Sim. E na época tinha livro para a maioria, às vezes um que outro tinha que sentar como um colega, e eram livros muito bons. Porque as pessoas, a despeito do que as pessoas dizem, que não tem material, que a escola pública não chegou aos pés de uma particular, não é bem por aí, tu não acha? Não. Porque eu fiquei 25 anos no estado, e aliás 22 anos no estado, e nesses 22 anos eu não vi falta de livros de história e nem da qualidade de livros. Né? Eu vi livros, assim, eu tinha livros com os meus alunos que eram escritos por pessoas que fizeram mestrado e doutorado. Sim. Né? Então são livros bons, não é qualquer livro. Não é qualquer livro. E outra coisa, uma coisa que a gente vê de diferente na escola particular é que elas têm apostilas. Ou seja, são resumos dos livros que tem na escola pública. Não querendo assim menosprezar ninguém, porque a gente sabe que existem grandes resultados, né, da parte particular. Mas se a gente for ver o material, não é ruim, o nosso material é muito melhor, porque ele não é um resumo, ele é um livro bem consistente, né? Tu concorda? O que tu me fala? Quais os autores que tu costuma usar, se tu lembra, assim, dos autores? Né? Eu tenho ultimamente usado também, nós temos o Boulos, né, que a gente chama de Boulos, e também eu gosto da Patrícia Ramos Braga, que tem também bastante, é muito bom, assim. Tu chegou a conhecer o Gilberto Cotrim? Sim, ótimo também. Ele é excelente, esse Era negócio que tu diz de reflexão. Sim. História crítica do Gilberto Cotrim e História e Reflexão também dele. Foi quando eu entrei no magistério em 2000, no estado, eram esses livros que estavam e eram excelentes, né? Ensinava o aluno a ser crítico, como você diz, né? Que é muito importante. Tu poderia contar para nós assim um pouquinho do teu cotidiano, assim, o que tu se lembra, um fato interessante que tenha acontecido na tua escola, numa delas, ou como professora? Algum fato? Aqui que eu gostei, né, que como nós conseguimos trabalhar, envolver os alunos, eles gostaram, foi que nem eu estou com a camiseta aqui, né, foi no nosso centenário em 2022, né, e foi muito bacana, assim, nas festividades, a celebração, né, que teve, envolvendo toda a escola. Eu imagino, nossa, eu gostaria de ter estado em 2022, né? Eu saí em 2021, me aposentei em 2021, outubro de 2021. Não peguei, mas realmente é um fato assim alegre, né? Sim, feliz. Tu passou por algum momento assim que tu achou triste, dramático, com algum aluno, algum problema de um familiar? Não precisa citar nome nenhum, né? Mas tu verifica assim nas escolas públicas, existe assim algum fato, ocorrem coisas tristes, dramáticas, né, ou não? Eu não diria assim um fato triste, né, um fato complicado, mas ali nos anos que a gente teve que dar aula online na pandemia, nossa, foi muito... Foi difícil, né? Eu estava na sala de aula no remoto, eu cheguei pegando. Né, então... Quais foram as dificuldades assim que tu enfrentou no ensino remoto? No ensino remoto, né, um pouco, com certeza, a evasão, né? Porque daí muitos alunos eles não entravam lá no nosso link, não usavam o Meet, né? Não participavam da aula online. E a própria pandemia em si, né? Que foi um fato triste. Foi um fato bem tenebroso, né? Eu diria bem tenebroso que nós passamos. Né? Até muitos de nós, professores, os próprios alunos perderam muitos entes queridos, né? E isso com certeza abalou. Vai um certo tempo ainda para que a gente se recupere. Claro, foi um drama, né? Foi um drama vivido assim, mundial, né? Mundial. Foi muito difícil, né? Para todos. E tu acha que essa evasão escolar que houve tem a ver com a pandemia? Tem a questão profissional dos alunos envolvida ou não? O que tu acha? Atualmente, a questão da pandemia, acredito que não, né? Porque agora, como já passou, né, entre aspas,
já tem condições, já foi liberado para que eles venham, né? Mas aqui a realidade aqui da nossa escola é que, infelizmente, muitos optam, né? Tendo que, ao fazer 18 anos, eles passam para a noite para que daí trabalhem o dia todo para ajudar a família, né? Tu diria que tem muitos... Muitos alunos meus, inclusive, já trabalham só no turno da tarde e de manhã, mas Sim. quando fazem 18 optam por trabalhar o dia todo. É isso que eu ia te dizer, tu acha que tem alunos aí sustentando a família com essa tenra idade? Totalmente não, sustentando, mas acredito que Uma sim, boa parte, uma né? boa parte, e É. a família precisa aí Sim. da parte daquela do aluno, né? Porque teve uma crise muito grande no desemprego, Sim, né? teve. E aí o adulto, às vezes, fica mais difícil arrumar emprego, né? Sim, Do que o adolescente. sim, Que ele pode pegar qualquer função, assim, que para a idade dele ele possa, exato. ele pode assumir, né? E muitas vezes uma pessoa mais velha, mais madura, ela gostaria de ter um cargo um pouco diferente, Claro. né? E aí o salário também mais alto. Uhum. Tu acha que isso acaba, o mercado acaba absorvendo essa mão de obra dos jovens e isso acaba, assim, havendo uma certa exploração salarial em cima deles? Acredito que sim, né? Talvez, porque daí na pressa lá, ou talvez eles acabam aceitando até de repente, talvez o primeiro emprego, né? Muitos sem carteira assinada. Muitos sem carteira assinada, É. né? Então, esses são aqueles tabus, né, que as pessoas não querem tocar, né? Uhum. Que... Muitos dos nossos alunos aqui, felizmente, né, eles já fazem parte daquele programa, né, o Melhor Aprendiz, que chama. Isso já ajuda. tem o CIEE, essas coisas, né, então, até ajuda, né? me ajuda. Então, quais são os desafios que tu acha que um professor hoje tem que enfrentar? Um pouco, né, ainda também a evasão escolar. Nós temos também, durante a aula, né, que é bem difícil, mas a gente tem que saber até jogar ali com eles e conciliar o uso de celular, as novas tecnologias, né. Então como é que está o uso do celular na sala de aula? Tá complicado. Está complicado? Eles usam muito? Sim. Vocês não podem proibir? Como é que podem tirar? A gente tenta proibir. Aí aqui na escola a gente não deixa, né, fones de ouvido e também o aluno, se é pego com o celular, a gente recolhe. Né? Se ele não guarda, no caso, quando a gente manda. Daí Vocês podem recolher, então? Uhum. Tem a lei, né? Sim. Que ampara e, de preferência, com certeza, eles não podem usar o celular. Sim. Em sala de aula. Na minha época acontecia de eu pôr assim, ó, no quadro, Uhum. e às vezes enchia o quadro. Não faz tanto tempo assim, né? Então, mas, porque senão eles ficavam só no celular e não prestavam atenção, né? Então, principalmente em prova, eu já aproveitava e dizia, não, hoje vocês podem entregar aqui o celular, porque senão de prova, eles podiam colar, né, no caso. Claro, agora mudou muitas estratégias, né? Tu sabia que na época que eu estava aqui, eu entrei justamente quando entrou o ensino médio no EFREM, porque o EFREM ficou muito tempo como escola de ensino fundamental. Primeiro séries iniciais, depois veio as séries finais. Isso. E demorou um longo tempo para vir o ensino médio. Sim. Então, quando eles decidiram, né, aí a CRE catou todos os professores, eu estava no Pacífico, né, e não, nós precisamos de um reforço para abrir o EFREM, abrir o ensino médio no EFREM, né. E aí houve, acho que no segundo ano que eu estava aqui, segundo ou terceiro ano, não sei se você sabe que aqui o resultado da redação no Enem, todo ano sai, né, a avaliação, e qual o ranking das escolas da cidade. E tu sabia que teve um ano que a escola Padre Éfrem, em redação, tirou primeiro lugar, e o colégio de São José, que é famoso, famosíssimo até hoje, ficou em segundo lugar? Você sabia disso? E você sabia
que a área de humanas, não sei se tu sabe disso, mas tu sabia que a área de humanas contribui muito para que eles aprendam a ler e escrever? A ler e escrever. E ler e escrever e interpretar. E interpretar. Né? Então, tanto história, filosofia, sociologia, né, geografia, todos contribuem muito com a língua portuguesa. Com certeza. Né? Tu acha assim que teria condições do Efrem voltar a esse ranking, assim, dele conseguir se destacar na redação do Enem? Como é que está essa avaliação hoje? Tu chegou a ver no último ano? Qual foi o resultado? Tem o resultado ou não? Eu acredito assim que teria condições até sim, porque nós, não é para vagar as colegas, né, mas nós temos atualmente um belo time aí de professoras de português, né? Até mudou e no ensino médio, atualmente eles já têm uma matéria, né, específica, a redação, eles já têm literatura, então é para que eles escrevam melhor e bem, né? E também o bom é que nós temos que incentivar também a leitura, né? Não só de assim, qualquer coisa, mas leitura, né? De livros, de jornal, uma colega minha está desenvolvendo numa disciplina, eles estão fazendo um jornal da escola e é muito bacana. Ah, que legal! Na qual disciplina? É discurso e argumentação. Discurso e argumentação. Isso é um dos itinerários da escola? Tu sabe quais são os itinerários da escola? Sim, nós temos daí matemática financeira, discurso e argumentação, tecnologias digitais, identidades culturais. Isso ajuda assim Ajuda. a fomentar a leitura deles, por exemplo. Eu me lembro que tinha um professor meu até, imagina, quantos anos atrás, leia nem que seja bula de remédio, mas leia. Né? Tu é obrigado a ler a bula do remédio, né? Tu não vai tomar um remédio sem ler a bula. Então, ele dizia, nem que seja bula de remédio, vocês têm que ler. Então, teve assim, uma época que logo em seguida que eu entrei, na época da Ieda Cruzes, a gente não está citando aqui por nenhum partido, não fizemos parte de nenhum partido. Sim. Eu acho que você também não tem, né? Não. Porque geralmente quem é de história, né, se mantém neutro para poder analisar, né, o contexto. Mas logo que eu entrei tinha um método deles que foi o ler e escrever, calcular, ler e escrever. Eles focaram nisso, né? E o que tu acha desse tripé, assim, ler, escrever e calcular? O que tu acha desse tripé? Sim, de extrema importância, né? Porque é o que a gente mais precisa, né? Depois a gente para poder depois conseguir abrir o leque para as outras coisas, né? Primeiro, calcular, interpretar e ler. Muito bem. O que mais que tu gostaria, assim, de salientar? Quer contar alguma coisa para nós? O que tu acha? Antes da gente encerrar o vídeo, o que tu gostaria, assim, ou um recado que tu queira deixar para eles? Que eu, particularmente, assim, eu gosto, né, da minha profissão. A gente vê que, infelizmente, hoje em dia é uma área que as pessoas acabam não optando mais. Mas eu gosto, né, e vamos lá, por favor, quem quer, a gente precisa mais de professores novos, profissionais. Precisa, claro. Que eu ia te dizer, então, para encerrar, tu dizer assim, qual a importância da educação para ti, Maria? Qual é a importância da educação? É de extrema importância, né? Tanto começa em casa, né? Como é importante a participação também da família no auxiliar, o aluno nos auxiliar, né? E é muito importante, não tem nem o que discutir o quanto faz falta, às vezes também o estudo, mas, né? Tu acha que faria falta se, digamos, a escola física desaparecesse e ficasse tudo virtual? Tu acha que existe esse cenário, pode acontecer de virar tudo virtual ou não na educação?
Até pode, né? Como eu ressaltei antes, a gente teve a experiência de um pouco com a pandemia, mas eu acredito que sem o físico não teria condição, né? Eu, particularmente, na época, eu senti muita falta do contato com eles, de vir para a sala de aula, para a escola, para o ambiente escolar, né? De vir no papel em si. Então, acredito que tem A escola nunca vai interação, desaparecer. né? A interação A pode ser interação até que desapareça, mas vai ser uma perda imensa, né? vai. Para o ser humano, né? Porque a interação humana, esses dias eu vim visitar uma turma, até foi nessa sala, de manhã, o terceiro ano. Eu vim visitar e vim fazer propaganda do canal, né? A gente tem que dizer para eles que está acontecendo não deixa de ser um estudo, né? Sim. Que é essa websérie Educação dos Campos de Cima da Serra, além do registro histórico, é um debate, é um diálogo, né? E eu vim aqui, daí eu disse para eles, humanas não pode desaparecer, as ciências humanas não podem desaparecer. Por quê? Porque senão a gente vai virar máquina. E daí o menino que estava sentado bem aqui na frente, ele disse assim, prof, nós já estamos virando máquina. Eu acredito que ele fala por causa de todas as máquinas que a gente usa no dia a dia, né? Pois é. E por causa do celular. O que tu acha, assim, a gente interage mais com as máquinas ou com os seres humanos atualmente? Pois é, né? Muitas vezes ali com as máquinas, né? Tu tá em casa lá com toda a tua família, mas tá cada um num canto no bendito do celular, né? Falta essa interação em casa, de falar com as pessoas, pessoalmente, olho no olho, né? Sim. Então caberia assim um projeto, né? Quem sabe vocês, para conscientizá-los, assim, um projeto mostrando assim o quanto é importante desligar o celular, pelo menos nas refeições, né? Uhum. Durante as refeições, põe no bolso e dá atenção para a mãe, para o pai, para o avô, para o tio, para a tia. Se eles soubessem depois como vai fazer falta, né, esse contato físico. Muito, Muito. muito, muito mesmo. Então tá, então acho que vamos encerrar por aqui. Marília, tu gostaria de dizer mais alguma coisa? Só agradecer então, né, pela oportunidade de participar do canal. Então, Obrigada. Então tá certo, espero que tu tenha gostado dessa nossa experiência, né? E logo vai ao ar então mais esse vídeo aqui da Marília. E então nós queremos agradecer também a oportunidade de entrevistá-la, né? Não é todo mundo que se dispõe, a Marília também estava assim um pouquinho resistente, né? Mas eu considero muito importante, né? Ela que é uma professora das mais jovens, né, atualmente, porque nós já, para ter uma ideia, ela tem quase metade da minha idade, né? Eu estou com 60, eu estou com 30 e pouquinhos, praticamente ela tem metade da minha idade. Então, assim, é interessante ver os novos desafios deles. Por um lado, a turminha pequena, né, Marília, permite desenvolver um trabalho mais centrado, né, tem menos dificuldades, né? Porque eu peguei, assim, um tempo que eu tinha 44 alunos. Muito, né? Era muito cheio, era muito tumultuado, né? Então, esperamos, assim, que essa invasão sirva para alguma coisa, pelo menos para aumentar a qualidade, né, do ensino, mas deixamos um recadinho aqui, voltem para a sala de aula, né? Quem puder voltar para a sala de aula, é o que o canal YouTube HR História Legal pede para todos vocês. Não deixem de ler, escrever, aprender a calcular, porque isso faz parte da administração da nossa vida. Um abraço a todos vocês. Biografia: Barbosa, Fidelis Dalcin, Vacaria dos Pinhais. Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, no 1978, página 95 a 97. Sétimo Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha, docentes da escola, histórico da Escola Estadual de Primeiro Grau, Padre Efrem, Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 425 a 427,
Baldim Marília, entrevistada, professora da Escola Padre Efrem. História. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, em 1831-2023. Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Não esqueçam de acompanhar a nossa página no Instagram. É um verdadeiro menu trazendo todas as capas de todos os mais de 70 vídeos do canal YouTube HL História Legal. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, fotografia, filmagem, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51 996 89 90 85. Temos aí para comercializar o PDF do Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro. O ano é 1964 a 1997. PDF R$ 25,00, físico R$ 50,00. Haverá uma grande liquidação do estoque físico do Frigorífico Vacariense, que nós faremos numa parceria com o Sebo e Café com Letras, né? Então, estão todos convidados para participar no dia